Se você é MEI ou pequeno empresário, esse vídeo pode impactar no seu bolso nos próximos meses. Eu quero falar sobre uma temática que talvez você já ouviu em algum local nesses últimos dias, sobre a questão do aumento do limite do MEI. Então, tem circulado por aí notícias de que o aumento já foi dado como certo. E eu quero falar para você que não é bem por aí, tá? Então, assim, então meu objetivo aqui é esclarecer, principalmente nesse início de maio, teve dois fatos, tanto o ministro do empreendedorismo divulgando uma nota, quanto o andamento desse projeto na Câmara dos Deputados. Então, assim, eu quero trazer esclarecimento para você, para que você possa analisar o seu cenário, porque isso pode pesar no seu bolso. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor. Então, meu objetivo aqui é trazer o máximo de clareza para você, porque o meu objetivo aqui é ajudar você a empreender com leveza e clareza. Então, assim, eu já quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal, já deixar o seu joinha, e se você tem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou até mesmo enviar um WhatsApp para a nossa equipe, que vamos atender você para te auxiliar pertinente à sua dúvida. Então, vamos lá. O mês de maio começou bem agitado, principalmente a gente está em um ano de eleição, então, por se tratar de um ano de eleição, a gente tem então dois lados da moeda, então tem um lado A, tem um lado B, e sempre cada um vai buscar ali favorecer o seu lado. Então, o que que acontece? É, o Ministério da Economia, o ministro, na verdade, da Economia, emitiu uma nota, então vou compartilhar aqui com você. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem se circulado aí nas redes sociais que o MEI já aumentou, já tem aumento de limite. E não é bem assim. E eu quero provar para você que, até eu gravei um outro vídeo em um outro momento, que dizendo que eu não acredito que esse aumento venha esse ano. Então, com essa nota que o Ministério da Economia emite, ainda leva, eu fico mais acreditado de que isso realmente não vai acontecer. E o que que impacta para você MEI? Então, assim, você continua naquele velho limite de 81 mil. Então, você tem, se você seu MEI foi constituído em janeiro, então você tem um limite de 81 mil, uma média de 6.750 por mês. Ah, se você abrir um MEI agora no meio do ano, então vamos colocar que você só tem 6 meses, então você teria um valor de teto de limite de 40.500. Então, assim, então isso pode impactar você, porque talvez você tenha ouvido, ah, não, o limite do MEI foi para 130 mil, foi para 140 mil. E não foi, e tudo indica que esse ano está fora de cogitação. Então, vou compartilhar aqui com você a minha tela. Então, vamos lá. O que acontece? No dia, isso agora, recente, 9/5 de 2026, o Ministério do Empreendedorismo e da Micro e da Empresa de Pequeno Porte soltou uma nota de esclarecimento. Aqui nessa nota de esclarecimento, o que que se diz? Sobre a questão do funcionamento do MEI. Então, o ministro Paulo Pereira, ele tem ressaltado em suas entrevistas que não há no momento proposta em elaboração no governo para que se realize elevação imediata dos limites de enquadramento, nem para que se estabeleça um mecanismo de correção automática dos mesmos. Então, assim, então se você está agindo com o seu MEI como se já tivesse alterado o limite, toma cuidado. Você precisa, se você não tem um planejamento, você precisa montar um planejamento tributário e um planejamento financeiro, porque provavelmente ainda esse ano o MEI vai ser 81 mil. Então, isso o que, que acontece? Se você ultrapassar o limite de faturamento do MEI acima de 20%, e isso acontecer lá pelos meados de agosto, setembro, o que, que vai acontecer? O seu MEI ele tem que ser desenquadrado no início do ano calendário. O que vai acontecer? Você vai ter que desenquadrar a partir de janeiro. Então, por isso que é importante, talvez se você. Porque logo que começou o ano, a gente ouviu essa questão de o limite do MEI andou agora, a proposta vai acontecer. E com o andar da carruagem, não é isso que está sendo demonstrado. Então, se você está se apegando a essa questão que o limite do MEI vai aumentar, eu te aconselho você reconsiderar isso. Então, eu estou trazendo aqui uma nota do Ministério da Economia falando sobre essa questão, que não existe nada no governo de algo imediato. Então, assim, existe proposta na Câmara que está circulando, mas querendo ou não, assim,
o governo em si não tem nada fundamentado. Então, tome cuidado, porque se o seu MEI já está próximo de estourar o limite, é bom você já se providenciar e providenciar o desenquadramento dele. Para o quê? Para você não ter multa, juros e toda aquela onerosidade. Então, é importante você se atentar a esse detalhe. Então, dando continuidade aqui, o que acontece? Então, essa questão do aumento do limite do MEI, eu acredito que nesse ano realmente não vai sair. Então, assim, o que acontece? A gente vê aqui, então, na nota de esclarecimento, o que acontece? Ele fala sobre que o Ministério ele tem promovido avaliações que podem embasar eventuais projetos futuros nesse tema, a partir de 2027. Então, a Câmara, por mais que tenha, eu vou abrir uma outra notícia aqui, porque 2 dias após teve a aprovação na Câmara dos Deputados. Então, assim, que querendo ou não, entra uma questão política. Então, assim, lógico, isso é ruim para os empreendedores, porque torna travando. O bom se o limite saísse a alteração hoje. Tenho certeza que você que está empreendendo aí ficaria mais tranquilo, conseguiria projetar o crescimento da sua empresa melhor. Principalmente falando que a gente está falando de tanto do MEI quanto da empresa do Simples Nacional, a gente está com um valor defasado há muitos anos. Então, assim, desde 2018 que não ocorre uma correção. Então, assim, esses 81 mil de 2018, se a gente for atualizar com o valor do tempo, na prática, esse valor não é 81 mil, é bem menos. Então, assim, então o que acontece? Então, a gente tem o Ministério do Empreendedorismo só publicando essa nota dia 9/5, falando de que, reforçando aquilo que o ministro ele tem falado, então assim, nas entrevistas, que não existe nada de momento, nada automático, então assim, então é importante você se atentar a esse ponto. Então, o que acontece? A gente vê aqui no portal do Ministério do Empreendedorismo, previsão talvez para 2027, acontecer alguma conversa, algo nesse sentido. Então, é importante você, empreendedor, começar a se preocupar com esse ano de 2025 e encarar que é os 81 mil. Não fique correndo risco achando que vai aumentar, não vai. Aí o que acontece? 2 dias depois que o Ministério do Empreendedorismo publica essa nota, a gente vê uma evolução na Câmara dos Deputados, mas assim, infelizmente é só falsa, pelo menos na minha concepção, tá? É só falsas esperanças, infelizmente. Andou lá na Câmara, ok, mas a gente sabe que tem que passar por várias sessões, tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. Aí a gente está falando que esse ano é ano de eleição. Então, para nós empreendedores, para você que é MEI, é importante você fazer o seu planejamento tributário. Você começar a fazer cálculo para que você, se você precisar sair do MEI, você continua com a sua operação lucrativa. Porque, infelizmente, o que acontece, por falta de um planejamento financeiro e um planejamento tributário, muitos MEIs, após desenquadrarem, tornam pouco tempo depois fechando e encerrando as atividades, porque fica algo muito oneroso. Então, assim, hoje o mês se paga uma média ali de R$ 85 em média, né? Que é a guia do MEI. E se ele vai para o Simples Nacional, esse valor é totalmente diferente. Então, requer uma preparação do empreendedor para que ele possa fazer essa transição, para que ele possa continuar sendo competitivo e continuar gerando lucro. Então, eu sempre defendo isso, que o empreendedor tem que ser estratégico. Então, assim, ele não pode apenas reagir, porque o que acontece, a maioria só reage, eu vou desenquadrar. Não faz esse estudo tributário, não faz um planejamento financeiro, não busca uma orientação de um profissional para poder tomar a melhor decisão. Então, assim, não estou falando que você tem que entrar em contato comigo e tal, mas sem sombra de dúvida, né? Se você quiser marcar uma consultoria, eu vou ficar feliz em te atender. Mas o que eu quero dizer para você? Que é importante você olhar um todo e não apenas ir no efeito manada. Eu ultrapassei 81 mil, então não tem outra opção. Sim, existem outras opções, que é o que? Você avaliar, será que o regime que eu estou indo é o melhor? Ou será que se eu modificar algo melhora o meu resultado? Então, assim, então é importante entender esses pontos para você que é MEI.
Então, existe uma outra questão que 2 dias depois, igual eu comentei, a Câmara dos Deputados, a comissão aprova a correção anual do MEI. Então, assim, então a gente vê que meio que existe aí uma questão de um lado a questão política, né? Então, assim, dia 9 do 5 e no dia 11 do 5 a gente tem a questão do andar do projeto de lei complementar que segue lá na Câmara dos Deputados. Então, assim, infelizmente, para você que está me assistindo, e eu quero te pedir, se você está assistindo até aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário. Se você precisa de uma orientação técnica, envia uma mensagem para nós que nós vamos te atender da melhor maneira possível. Então, estamos aqui à disposição para te ajudar. Se você quiser deixar nos comentários também sua dúvida, a gente vai estar gravando um vídeo para trazer o esclarecimento. O que acontece? Infelizmente, a corda ela vai arrebentar no lado mais fraco. É o lado político A ou político B que é o lado mais fraco? Não, não é. O lado mais fraco somos nós, empreendedores, que padecemos por falta dessa agilidade. Então, assim, meio que se torna algo assim, até algo que até parece que é uma brincadeira, né? Um publica uma coisa dia 9, aí depois, 2 dias depois vem outro com a outra informação. Então, meio que as coisas não se conversam. Então, assim, nessa situação, o melhor é ser prudente. E, na minha visão, ser prudente é o quê? Você continuar encarando a realidade que os 81 mil vai continuar para esse ano de 2026. Então, assim, só se acontecer algo muito fora da curva para que esse limite mude, tá? Pelo menos é o que é a minha análise de mercado. Então, o que acontece? Aqui, aí nós temos o quê? Que a comissão, ela aprovou, então, assim, aprovou a proposta que determina o reajuste anual automático do limite do faturamento do microempreendedor individual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, assim, que era algo que era para já ter acontecido há 8 anos atrás. Então, quando foi estabelecido o limite do MEI? Então, o que acontece? O projeto, o que acontece? A próxima etapa é o que? A proposta será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação. Aí depois de Constituição e Justiça e Cidadania e depois pelo plenário. Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Então você entende que, mesmo que tenha uma evolução dessa questão da correção do limite, mas ainda é algo que tem que passar por várias etapas. Então, assim, quando se trata que é um benefício para o empreendedor, na verdade nem é benefício, é um direito. É algo que o salário dos políticos, tenho certeza que todo ano tem reajuste. Mas para o empreendedor, que é quem produz, que é quem gera renda, que é quem gera emprego, nós temos todo um desfavor. Então, assim, infelizmente, o empreendedor ele tem que ser cada vez mais estratégico. Então, por isso que é importante você buscar conhecimento, você fazer e tá tudo certo se você não tem tempo de buscar o conhecimento, porque você você é ali a pessoa responsável pela produção da sua empresa. Então, se você não tem condição, contrata, faz parceria, contrata um parceiro, alguém para te orientar, alguém para te direcionar, alguém para olhar o que você não está olhando. Então, assim, porque muitas vezes o empreendedor ele se preocupa, se ele é, vamos supor, um prestador de serviço, ele se preocupa em muito entregar o que ele sabe fazer bem, mas muitas vezes ele está desatualizado da legislação, da questão até mesmo não ter clareza dos números financeiros da empresa. Então, assim, e a cada dia que se passa, é mais importante ainda o empreendedor ele conhecer dos números. Isso eu falo por atender vários empresários e assim, o jogo muda quando o empreendedor começa a ter ciências dos números. Então, toda e qualquer decisão é pautada e baseada em números, e não apenas em achismo. E, sem sombra de dúvida, muda todo o jogo. Então, assim, é importante você ter essa visão estratégica, você olhar de uma visão diferente para a sua empresa. Porque essa questão de lado A, lado B, sempre vai existir e, infelizmente, o empreendedor sempre vai ser o desfavorecido. Então, você é o responsável por fazer dar certo. Então, é as condições que nós temos, então, os mecanismos é ser estratégico, é olhar e entender e poder agir com o cenário que nós temos, mas de uma forma direcionada para que você possa maximizar os seus resultados.
Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário e se inscreve aqui nesse canal, porque o meu objetivo é ajudar você a empreender com clareza e leveza.